Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Amém, graças a Deus. Os irmãos, perdoem-me alguma incompreensão por causa do meu português, porque eu já venho algumas vezes ao Brasil, mas eu não sei porquê, mas eu acho que cada vez mais eu sou incompreendido por algumas pessoas. Então com a Ana, eu, por exemplo, eu chego e pergunto assim, olha, tem tiranódoas? E a pessoa, como é que é? Tira manchas. Sabe o que é tira manchas? Da roupa, não é? Ou seja, cada vez mais eu acho que, não sei se é o meu português que está cada vez mais fechado, mais difícil de compreender, ou se é o Brasil que está a deixar de me compreender. Então, se vocês não perceberem alguma coisa, eu quero que vocês estejam comigo na pregação, digam só amém. Não é? Assim eu vou me sentir em casa. Na verdade, o Carlos e a Aline foram os primeiros brasileiros que nós convidámos para estarem lá na igreja que eu tinha fundado, e foi tão bênção que abriu as portas para muitos outros pregadores estarem lá connosco. Eles foram os pioneiros, né? E foi uma bênção também conhecer o coração deles. Eles são alguém que nós amamos, respeitamos também a unção que eles carregam, mas eu não sou muito bom a falar coisas de mim, assim, dos outros. Eu gosto de pregar, está bem? Então vamos trabalhar, está bem? Então, vamos abrir em Êxodo capítulo 32. Eu vou tentar partilhar alguma coisa da parte de Deus. Como vocês são líderes, eu não vou estar a esmiuçar muito. Eu vou partilhar e vai haver princípios que os irmãos vão poder absorver. E deixem que vos diga a importância do que eu vou partilhar. Quando nós começámos a igreja que eu pastoreei durante 10 anos, eu agora estou a revitalizar uma outra igreja, eu vou passar para vocês o segredo, se é que existe, mas existe o segredo do crescimento da igreja de uma forma saudável. Não tem a ver com números, tem a ver com maturidade e entendimento de quem as pessoas são perante a soberania de Cristo nas suas vidas. Então, o que eu vou partilhar convosco é o segredo daquilo que eu aprendi durante esses 10 anos e tornou-se uma igreja extremamente relevante em Portugal. Hoje em dia será um nome incontornável em Portugal. Toda a gente conhece a igreja, toda a gente conhece o trajeto da igreja. Então, Êxodo capítulo 32, e deixem-me tentar contextualizar. Então, nós temos Moisés é incumbido de uma missão que é levar o povo do Egito para a terra prometida. Ok? Deus dá a missão a Moisés e diz: Moisés, tu tens que sair daqui do Egito para a terra prometida. E vocês imaginam quantas pessoas é que tiveram que sair do Egito para a terra prometida? Quantas é que vocês acham que foram? Quanto? Quanto? 2 ou 3 milhões, ok. Vamos ser conservadores, eram cerca de 2 milhões de pessoas. Imagina o que é do Egito para a Terra Prometida, 2 milhões de pessoas. Eu não sei como é que é a logística de fazer aqui as coisas, que às vezes já tem a sua complexidade, não é? Tem que se fazer um feedback e fazer e montar. Agora imaginem 2 milhões de pessoas. Do Egito para a Terra Prometida. E a palavra diz que Moisés, nesse percurso, o povo começou a ficar impaciente e chegava ao pé de Moisés e dizia assim: Moisés, olha, eu vi no mapa e eu não encontrei essa tal terra prometida. Essa terra é onde, Moisés? E sabe o que é que Moisés dizia? Eu também não sei. Eu não sei. Às vezes estou a imaginar o que é o Carlos chegar aqui um dia e dizer: irmãos, vamos mudar de instalações para umas instalações que são top da galáxia. E alguém diz: onde? E ele diz: eu não sei. Mas no próximo domingo nós não vamos estar aqui, ou na quarta-feira não vamos estar, vamos para um lugar incrível que Deus me disse, mas eu não sei onde é que é. Então o povo estava impaciente e a palavra diz que havia uma fila de pessoas à porta da tenda de Moisés para fazer perguntas. E eles perguntavam, por exemplo: olha, Moisés, nós estamos cansados desta comida, deste maná. Sabe o que é que quer dizer maná?
Maná é um ponto de interrogação, o que é isto? Nem a comida, o povo sabia o que era aquilo. Então o povo estava muito a chatear, vocês usam esta palavra, chatear, não é? Muito em cima de Moisés. Moisés estava, e Moisés ficou farto do povo. A palavra diz que Moisés ficou cansado do povo. E nós como líderes, ouçam isto, nós como líderes há momentos em que nós ficamos cansados dos outros. E qualquer pessoa que seja honesta intelectualmente vai dizer, há vezes que eu fico cansado das pessoas à minha volta. E o que é que se faz? Faz-se um sabático. Mas faz-se um sabático como deve ser. Não é um sabático como a família do Carlos e a Aline fazem, que vão para um sítio onde fica mais complicado lá, né? E ficam a receber notícias lá de coisas complicadas. Não, é um sabático que a gente deseja desaparecer. Então o nosso estado de humor às vezes em relação ao povo, isso, os líderes passam por isso. Não é um bom estado de humor. Agora, quando Moisés está extremamente cansado do povo, sabe o que é que acontece? Ouçam, Deus marca um encontro com Moisés. E eu dou graças a Deus que sempre que eu me sinto cansado em alguma situação, Deus marca um encontro comigo. E Deus marca um encontro com Moisés. Moisés sobe à montanha. Porque Moisés foi o... Eu ia dizer uma piada, mas eu vou dizer. Moisés foi o primeiro legendário, pastor Carlos. Eu tinha... Eu estou a brincar, mas eu sou legendário. Não, eu subi a montanha e desci, voltei. Mas... Moisés subiu a montanha. Deus marcou um encontro com Moisés. O que é que Deus fez lá na montanha com Moisés? O que é que ele lhe entregou? Quem se lembra? As tábuas dos mandamentos. Agora vejam, o estado de espírito de Moisés era bom ou mau? Mau, porque ele estava farto do povo, né? Estava estressado, estava tenso. E enquanto eles estão a receber, vê como é que o povo é. O povo... Lá em baixo, Moisés está a receber os mandamentos e o povo lá em baixo está a fazer o quê? A quebrar os mandamentos já. Não receberam ainda os mandamentos, mas já estão a quebrar, né? O povo é precoce na arte de fazer tudo errado. Então, lá em baixo, o povo está já idolatria, o bezerro, Moisés está lá em cima e Deus fala para Moisés. E é isso que nós vamos começar a ler, está bem? Capítulo 32 de Êxodo, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, lembrem-se que o estado de espírito de Moisés era bom ou mau? Mau. Vai e desce, eu acho que está aqui, notem, vai e desce, porque o teu povo, mas espera aí, o povo é de quem? O povo é de quem? É de Deus. Mas todos aqueles que têm filhos sabem que quando, por exemplo, uma mãe fala com o marido, ela não diz, olha o que é que os nossos filhos estão a fazer. A mãe diz assim, olha o que é que o teu filho está a fazer. É uma maneira de jogar a responsabilidade para o outro. Olha o que é que o teu filho está a fazer. E Deus aqui, ouçam que a relação entre Moisés e Deus é uma relação que nós devemos ambicionar. Então aqui Deus começa a jogar a responsabilidade para Moisés. Diz assim, olha, tu desce porque o teu povo que tu tiraste do Egito, quem é que tirou o povo do Egito? Foi Deus ou foi Moisés? Foi Deus, não foi Moisés. Mas Deus está-se a ausentar da situação, que é o teu povo que tu tiraste do Egito. Vai e desce porque o teu povo, o que é que diz? Se corrompeu. Versículo 8, depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. E lhe ofereceram sacrifícios e disseram, eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés, eu tenho observado este povo. Deus está a dizer, eu tenho visto. E vamos fazer isto desta forma profética. Eu tenho olhado para Curitiba, eu tenho visto. Eu tenho olhado para este Brasil. E eis que é povo de dura cerviz. Cerviz é esta parte aqui, é o cachaço. Ou seja, é povo que é orgulhoso.
É o povo que nunca baixa o olhar. Não, está sempre, acha que tem sempre razão. Está sempre, não, mas isto está a acontecer porque X, Y, Z, não, arrepende dos teus caminhos, muda, busca ao Senhor, mas Deus diz, eu tenho olhado para este povo. E este povo tem todo o potencial para ser vencedor. Este povo tem tudo nele, encerrado nele, para ser mais que vitorioso, mas é um povo que é teimoso. Agora, pois, desce, porque a minha ira vai se acender contra eles. Ouçam o que é que ele diz. E eu os consumo. Isto é uma maneira poética de dizer, eu, Deus, vou destruir toda a gente. Eu vou destruir o povo. E ele dá uma promessa a Moisés. E eu farei de ti uma grande nação. Deus está a dizer, olha, estou farto do povo. Eu vou destruí-los a todos. E Moisés, não te preocupes, que eu vou fazer de ti uma grande nação. E nós sabemos o que é que acontece. Moisés desce, os idólatras têm que ser mortos, o povo é limpo de toda essa situação, mas a promessa mantém-se. Deus diz a Moisés, eu vou fazer de ti uma grande nação. E porque Moisés é bem melhor do que eu, não é? Mas se o meu estado de espírito já não é bom, se eu fosse Moisés, nós há bocado estávamos a fazer um briefing do que é que ia acontecer aqui na celebração, né? E eu não sei como é que se chama. Como é que ele se chama? O que estava a fazer o briefing, como é que é? O João. O João estava a falar e estava a perguntar, como é que é? Estamos entusiasmados. E eu pensei assim, mano, eu sou português. O meu entusiasmo não vai ser notado. Ninguém vai perceber se eu estou entusiasmado. E tanto que a Aline disse, eu também estou entusiasmado, mas eu sou alemã, então a coisa não... O entusiasmo não vai passar assim. Mas ouçam, eu sou extremamente entusiasmado. Mas por dentro. Está cá por dentro, mas estou em fogo por Jesus. Então porque Moisés é bem melhor do que eu, se eu tivesse farto do povo e Deus dissesse assim, Moisés, eu vou destruir toda a gente, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu iria dizer, Senhor, quem sou eu para te contrariar? Senhor, mata toda a gente, porque tu és Deus e vou fazer, ok. Mas Moisés não faz isso e Moisés conversa com Deus e diz, não faças isso, porque é que as pessoas vão pensar se tu destruís o povo e tal. E Deus cede, Deus recua nisso. Mas mais à frente, no capítulo 33, versículo 1, o Senhor volta a conversar com Moisés sobre o assunto. E diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tu fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abrão, Isaque e a Jacó, dizendo à tua descendência a darei. E agora vejam, ele não só quer fazer de Moisés uma grande nação, como ele promete, ele dá-lhe uma promessa muito interessante que diz assim, eu enviarei um anjo adiante de ti, ou seja, isto é proteção espiritual, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus lá de Jerusalém. Todos os inimigos do povo seriam destruídos. E ele diz no versículo 3, e vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Mas, e este é o mas desta promessa. Não, tem aqui o versículo que eu mandei, podes pôr. Vamos, pessoal da multimédia, vocês conseguem, que a gente acredita em vocês. Versículo 3. Bora, mais. Isso. E vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês. Deus diz assim, eu vou fazer o seguinte, o acordo é este. Vocês vão para uma terra e vocês vão ter o melhor daquela terra. Um melhor. Vão ter um carro zerado. Nem precisam parcelar, que eu sei que no Brasil tudo é parcelado. Eu quero um café, é para parcelar. Como assim? Vai parcelar o café? Os mistérios do Brasil. Então, Deus diz, não há parcelado mais. Tu vais ter o melhor do mundo. Mas não só vais ter o melhor materialmente, vais ter o melhor espiritualmente. Eu vou enviar um anjo que te vai proteger. Só qual é o senão? Qual é o problema desta proposta? Eu não vou com vocês. Vais ter o melhor da terra, vais ter o melhor espiritualmente, mas eu não vou com vocês.
E ele explica, eu não vou, porque se eu for com vocês, eu vou-vos destruir a meio do caminho. Vocês são teimosos e isto não vai correr bem. Então vão ter tudo do melhor, mas eu não vou. Agora, não respondam, está bem? É retórica. Isso parece uma boa proposta, ter o melhor da terra, proteção espiritual, mas Deus não está connosco. Para os mais espirituais, vão dizer, não, jamais, se Deus não vai... Mas não é bem verdade isso aí. Não é. Querem uma prova simples? Alguns de nós deixamos de vir ao culto, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de orar, nós às vezes até estamos no louvor aqui e nem cantamos, nem desfrutamos da presença de Deus, com muito menos coisas. A proposta não é ter o melhor da terra e proteção espiritual, é só pelo cansaço. É só pela distração, é só porque eu não gosto desta música. Ah não, eu conheço esta música, o grupo de louvor está a fazer aqui um espetáculo e eu estou só a participar. Não é vergonha isso aí. Sabem uma das coisas que nós fizemos na igreja que eu fundei? É que a igreja era em 300, agora já está mais na moda, na altura não. A igreja era em 360, ou seja, o púlpito era no centro e toda a gente estava à volta. Por causa do constrangimento que é, eu estou a olhar para alguém... E eu estou a ver aquela pessoa a adorar a Deus e eu estou feito mono, assim, num canto. Toda a gente bate palmas, eu não bato palmas. Ou seja, nós trocamos a presença de Deus por coisas muito menores do que proteção espiritual e o melhor que a terra tem para oferecer. Então quando nós dizemos, não, esse acordo não parece bem, parece bem. Porque nós vendemos o nosso conforto, nós negociamos a nossa fé por coisas muito pequenas. É claro que isso é só em Portugal e aqui não. Mas vale a pena o aviso à mesma. Agora no versículo 11, no mesmo capítulo, malta da multimédia, versículo 11, agora sim. E o Senhor falava com Moisés como? Face a face, como quem fala com o seu amigo. Tete a tete. Agora querem ver como é que dois amigos conversam? Querem ver como é que dois amigos... Mas amigos, não é só de fachada. Não é como eu, às vezes, falo com o Carlos e eu disse, não, os amigos têm que dizer que não concordam. Os amigos têm que dizer não gosto, não quero, não vou. Porque se não é assim, não é amizade. É coisa fingida. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Amigo é aquele que discorda e diz eu não quero, não concordo contigo, não acho que estás correto, não gosto de fazer isso. E há uma coisa que eu noto também, é que o português é bem direto. O português, por exemplo, se não gosta, diz não gosto, não quero isso. Olha, queres passar lá em casa? Não, eu não quero. Ah, então a comida estava boa. Não. Não estava. Mas há espaço para melhorar. Dá para melhorar alguma coisa. Eu lembro uma vez que eu cheguei... Eu não sou pentecostal, vamos dizer assim, eu sou carismático. É diferente. Mas eu cheguei todo pentecostal. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz? E o povo todo... E eu disse, eu não estou. Hoje não está a ser um bom dia. Porque as pessoas têm esta mania de... Mas dois amigos falam face a face do que está bem e do que não está bem. Eu não tenho problema nenhum em dizer a Deus que eu não concordo com alguma coisa que está a acontecer. Eu posso dizer, Senhor, isto é desproporcional, isto não é correto. É claro que nas discussões ele ganha sempre, não é? Porque ele é Deus. Mas os amigos são sinceros e Moisés... Então é a altura dele falar com Deus. E no versículo 12 diz assim. E é assim que dois amigos falam. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Tu dizes para eu fazer de determinada maneira, mas não me explicas como nem com quem. Ou seja, o próprio Moisés está a dizer, tu prometes coisas e não explicas o que é que eu tenho que fazer, nem quem é que vai fazer comigo. Essa é a problemática dos líderes. Que é os líderes às vezes têm que apresentar coisas que nem eles bem ainda resolveram. Mas Moisés pede satisfações a Deus. E ele diz assim, disseste também, conheço-te por teu nome
Porque Deus fala a Moisés e diz: Moisés, eu conheço-te pelo nome. Porém, e dizes que achaste graça aos meus olhos. Agora no versículo 13, vejam se isto não é quase ofensivo. Ou seja, Senhor, tu dizes que me amas, se isso é verdade. Estão a imaginar falar com Deus assim? Tu dizes que és comigo, se isso é verdade, que há vontade na cara dura. É assim que vocês dizem, cara dura, não é? Na cara dura de Deus, ele diz: olha, se é verdade as promessas, se é verdade que tu me amas, se é verdade que tu dizes que me conheces pelo nome, então ajuda-me a perceber o que é que está a acontecer. Os amigos falam assim. Alguém que se considera amigo de Deus não tem problema a abrir o jogo, abrir o coração. Alguém que é amigo de Deus não muda a voz quando fala com Deus. Não fala, Celso, rabababa. Não. Fala normal com Deus sobre o que está a pensar. Né? A fim de que eu ache graça aos teus olhos. Agora lembram-se lá atrás. Vocês lembram-se lá atrás quando Deus diz assim, o teu povo. Ele diz, lembra-te que o teu povo e tal. Sabe o que é que Moisés diz? Ele diz assim, lembra-te. Vejam, é Moisés a falar com Deus. Ele diz assim, lembra-te. Ele está a dizer a Deus, lembra-te. Mas que? Falar para o Deus do universo o seguinte. Olha, e lembra-te que o quê? De que esta nação é o quê? É o teu povo. Ou seja, não, Deus, não é o meu povo, não. Não, eu não tenho essa responsabilidade, não. Isto é assunto teu. É assim que os amigos falam. E sabe uma coisa, é que nós como pastores precisamos de ser lembrados que a igreja é dele. Deus às vezes, ele tem que colocar em nós pesos que nós não conseguimos suportar para nos lembrar que a igreja é dele. O sucesso que acontece, vem muitas pessoas, vem poucas pessoas, nós devemos lembrar sempre que a igreja não é nossa, nós somos mordomos da casa. Então ele fala tudo isso e Deus lá no início, ele disse, vocês vão, mas eu não vou com vocês. Lembram-se lá atrás? A promessa, ele diz, vocês vão ter o melhor da terra, mas eu não vou com vocês. E deixem-me só fazer uma parte aqui. Quando ele diz que Deus fala que conhece Moisés pelo nome, eu acho que há um equívoco às vezes que conhecer Deus é importante, mas ser conhecido de Deus é mais importante. Porque alguns de nós achamos erradamente que conhecer a Deus é a chave para tudo o resto. Não é. Eu posso conhecer Deus e não ser conhecido por Deus. E essa distinção é alguma coisa que marca o progresso, a caminhada cristã. Por exemplo, há um versículo, alguém que abra rapidamente, em Gálatas, capítulo 4, no versículo 8 ou 9, em que o próprio Paulo ele fala sobre isso. Ele fala que a importância não é necessariamente nós conhecermos Deus, mas é nós sermos conhecidos por Ele. Quem abre? Em Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Ou 9. Ok, é o 9, mas podemos... Ok. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Próximo. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor... sendo por Ele conhecidos, então a diferença não é conhecer como é que Deus se move, não é conhecer quando dizer o amém ou o aleluia, quando levantar as mãos, não é conhecer a linguagem de igreja, não é conhecer as coisas de igreja, é nós sermos conhecidos por Ele. Por isso é que lá em Mateus capítulo 7, quando ele diz assim, há alguns que chegam lá perto de Deus e dizem assim, olha, nós não fizemos milagres e maravilhas e sinais e coisas e não sei o quê, e não expulsámos demónios, não sei o quê. Vocês lembram-se o que é que Deus fala? Afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Ou seja, tu podes conhecer Deus e fazer coisas maravilhosas e ainda assim Deus não te conhecer.
E então a diferença é essa, não é eu esforçar-me muito para conhecer Deus. Eu estava a falar com o Carlos sobre isso, que é a teologia. E nós temos discordâncias e discutimos e ficamos no almoço que era para ser 40 minutos, ficamos 2h30 a discutir teologia, e eu digo, eu não concordo, e ele diz, não, mas eu também acho. E no final das conversas, sabem qual é a conclusão? Mas isso aí não interessa muito. Isso não interessa assim tanto. Sabe o que é que interessa? Não é se eu conheço muito de Deus, é se eu sou muito conhecido dele. Portanto, tudo o que os irmãos possam fazer ao servir a Deus, na igreja, no cinema, onde quer, nas vossas famílias, no vosso emprego, não é para conhecerem mais de Deus. É para se darem a conhecer aos outros e assim são conhecidos de Deus. Pelo amor, não é por aquilo que nós sabemos. Não é por aqui, pela gnosis, que nós conhecemos tanto de Deus. É porque se nós somos ou não conhecidos de Deus. Mas é uma parte. Mas deixem-me continuar esta parte. Porque pronto. Porque é assim, pronto. Mas... Então, quando eu sou conhecido por Deus, não é que eu conheça muito de Deus, quando eu sou conhecido por Deus, vocês lembram-se do criminoso lá na cruz? Ele estava ao lado, ele nem sabia quem era Jesus, nós falámos disso acerca do batismo até. Ele não sabia quem era Jesus, ele apenas disse assim, olha, se tu és um rei, quando chegares lá no teu reino, lembra-te de mim. Ele não sabia o nome dele, ele não confessou Jesus no seu coração, ele não foi batizado, nada, ele não fez nada disso. E eu imagino isto, esse indivíduo a chegar ao céu, e imaginem que estava lá São Pedro com uma lista, né? Com uma lista, e ele diz, oh, como é que você diz? Eu sou não sei quem. E ele diz, mas tu leste a Bíblia, tu percebeste que Jesus Cristo é o Senhor e tu confessaste o nome de Jesus para a glória do Pai. E ele diz, eu nem sei quem é esse tal, quem é esse Jesus, eu não sei quem é. Mas tu oraste, fizeste, tu leste a Bíblia, de que igreja, onde é que... Sabe o que é que aquele homem vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, eu não conheço. Ouçam isto, por favor. Ele vai dizer assim, eu não conheço esse Jesus de lado nenhum. Eu não conheço nada. Dinâmica de igreja, Bíblia, Evangelho, o sacrifício que ele morreu, ressuscitou. Eu não sei nada disso. Então como é que você vai entrar aqui? Sabe o que é que ele vai dizer? Olha, eu acho que posso entrar porque o homem que estava na cruz disse que eu podia entrar. Então a ideia não é nós conhecermos muito de teologia. Se conhecermos, boa, fantástico. A ideia é sermos conhecidos por Ele. É dizer assim, eu não sei muito de teologia, mas Ele diz que eu posso orar pelos doentes e eles serão curados. Eu não sei muito de teologia, mas um homem que está escrito lá na Bíblia, ele diz que eu podia fazer isso, então eu posso fazer isso. Eu posso não perceber muito de doutrina, mas uma coisa eu sei, Ele pode salvar a minha família e eles podem entender quem Ele é. Eu posso não saber muita coisa, mas eu conheço aquele que sabe tudo sobre a minha vida, do princípio ao fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, no fim, o autor e o consumador de todas as coisas. E Ele, se começou a obra, Ele é fiel e justo para terminar. Isso eu sei. Então não é o que nós conhecemos. Estas reuniões que vocês têm aqui à quarta-feira não é para dar matéria e doutrina. É para nós sermos conhecidos por Deus com toda a certeza que esse é o objetivo. Então Moisés, ele entende que Deus está a dizer que o conhece, mas ele próprio diz, mas eu não estou a perceber o que tu estás a fazer, por favor, ajuda-me a encontrar-te no meio disto tudo. E Deus é um Deus que deseja ser encontrado. Sabem, quando a minha filha ela era mais pequenina, minha filha Maria, ela gostava de brincar às escondidas, ao esconde-esconde, né? E lá em casa onde eu morava, e as crianças são péssimas a jogar qualquer coisa, vão perder sempre, né? Porque são crianças, né? Então ela escondia e a adrenalina da minha filha era esconder-se atrás da porta da cozinha. E eu sabia que era sempre esse sítio, né? Mas eu fazia vozes de... Pô, cara, não sei não onde vou encontrar a Maria.
jamais encontrarei. Mas eu sabia, Carla, eu sabia que ela estava atrás da porta da cozinha, né? E eu andava, a minha filha é tão incrível, ela é tão incrível, porque a adrenalina, o prazer do filho ou da filha é esconder-se. E eu, quando encontrava ela, eu dizia: Maria, tu és tão incrível, tu escondeste de uma maneira num sítio, quem diria, atrás da porta da cozinha, minha filha. E sempre nós brincávamos, ela ia sempre para o mesmo sítio. E depois nós trocávamos, era a vez do pai se esconder. E onde é que eu me ia esconder? Atrás do quê? Da porta da cozinha. E então a Maria pequenina também tentava fazer vozes. Onde estará o meu pai? Essa é a voz da menina, não é? É a minha melhor imitação. Ai, meu pai é tão incrível, eu nunca o vou encontrar e tal. E quando encontrava, eu, o pai, fazia uma festa enorme. Ouçam isto. A alegria do filho é se esconder. A alegria do pai é ser encontrado. Então eu, quando a minha filha me encontrava, eu dizia: filha, tu és incrível, meu amor. Como é que tu encontraste o pai atrás da porta da cozinha? Sabe o que é que Deus faz conosco? Como é que tu te chamas? Ana. Sabe o que é que Deus, o pai, fala com a Ana? O que Deus fala é isto: Ana, como é que tu me encontraste nesta dificuldade? Como é que tu me conseguiste encontrar de novo nesta música que tu cantaste vez após vez após... Ana, como é que tu me encontraste nesta pregação? Tinha tanta coisa a ser dita e tu encontraste naquela frase. O prazer do pai é ser encontrado. Mas em todas as coisas da nossa vida, todas, das mais simples às mais complexas, da alta teologia do João 3,16 na nossa vida. Então Deus quer ser encontrado. E o que Moisés está a dizer é: ajuda-me. O que Moisés está a pedir é: Senhor, ajuda-me a encontrar-te. Eu não estou a perceber o que é que tu queres fazer, como. E qualquer coração de filho pede ajuda ao pai. Senhor, ajuda-me a encontrar-te. E quando eu ouço a história do Carlos, de todo o processo da igreja no cinema, quando ele tirou o sabático e ele volta, é porque de alguma forma, no meio dos questionamentos e no meio de ele querer perceber o que é que era para fazer, em alguma altura Deus deu-lhe um abraço e disse: Carlos, tão bom que tu me encontraste. E Deus não se esconde em lugares difíceis. Ele esconde-se atrás da porta da cozinha. E ele diz: tão incrível, Carlos. Como é que tu me conseguiste encontrar aqui? E nós ficamos, como a minha filha, quando eu dizia: filha, como é que tu me conseguiste encontrar? Ela ficava assim: pois, eu realmente... Que é o que nós sentimos. Quando Deus nos diz, quando Deus nos começa a mostrar o que é suposto nós fazermos, nós, quando descobrimos, nós ficamos cheios de nós próprios. Não, eu consegui entender o que Deus queria. E Deus não se importa, Deus gosta, Deus gaba-nos. Enquanto os outros estão a falar, Deus está a gabar-nos. Olhem, para os anjos, é como se ele falasse para os anjos: vocês estão a ver o Carlos ali e a Aline? Vejam o que é que eu vou fazer. Imagina o nosso nome ser falado no céu. De Deus gabar. Olha, vocês estão a ver aquela igreja lá? Vocês vão ver o que é que eu vou fazer. Vocês vão ver. Então fiquem a observar. Por isso é que a Bíblia diz que os anjos questionam-se, eles não percebem bem o Evangelho, eles não percebem porque é que Deus nos ama de tal maneira. Os anjos ficam, mas é coisa esquisita, eles erram, mas ok, então Moisés fala: ajuda-me a perceber o que é que está a acontecer, ajuda-me a encontrar-te. E no versículo 14, o mesmo Deus que disse: eu não vou com vocês,
Veja o que é que ele diz no versículo 14. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei. Carlos, Deus disse, eu não vou. Moisés fala com ele diz, eu vou. Eu lembro-me de uma vez, eu nem disse nada à Ana, mas eu lembro-me de uma vez. Que eu estava. Vocês sabem quando nós estamos cansados, nem é bem fisicamente, estamos só cansados, emocionalmente, e queremos só ficar em casa a chilar. Vocês usam essa chilar? Só de boa, né? E eu sou muito a minha memória, principalmente os compromissos. E vou-vos dizer um segredo, eu vou desmascarar todo o homem que está aqui, todo vai ser exposto agora. Quando a mulher pergunta assim, amor, tu lembras? É mentira. Se ele disser assim, sim, mentira. A partir do momento que ele diz assim, sim, ele está a procurar nos arquivos. Só que ele diz logo sim para ganhar tempo, né? Portanto, as mulheres agora a partir de... Tu lembras-te ele? Sim. Do quê? Eu fui chamado para expor os erros agora. Então eu lembro-me que à noite eu pensei, amanhã eu vou chilar em casa, vai ser um sábado, acho que era um sábado incrível, vou descansar, vou ver uma série com a Ana, vai ser incrível. E entretanto de manhã, acordámos e não sei o quê, e ela falou comigo e disse assim, amor, tu lembras? Ou seja, havia um aniversário de uma amiga da Ana, e nós íamos. Eu não queria ir, porque eu estava cansado, queria descansar, mas eu fui. E eu não fui, e ela é testemunha disso, eu não fui com uma atitude. Eu não fui, dinheiro. Não, eu fui de boa. Agora ouçam. Eu queria ir? Sim ou não? Não, mas eu fui. Sabe porquê que eu fui? Porque a minha melhor amiga me pediu. E muitas vezes na nossa vida, a nossa esposa é a nossa única amiga. Deus queria ir com o povo? Não. Sabe porquê que Deus, do cosmos, que disse que não queria ir, sabe porquê que ele foi? Porque o melhor amigo dele lhe... Imagina o que é ter uma amizade com Deus de tal maneira que Deus diz que vai fazer uma coisa e decide, e porque nós que somos os seus melhores amigos lhe pedimos, ele muda o destino de uma cidade, ele muda o destino de uma família, ele muda o destino de uma nação por amor aos seus amigos. E há um versículo que diz assim, isso é Antigo Testamento, a gente vai... Novo Testamento. Há um versículo que diz assim, João capítulo 15, versículo 15. Eu já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de... Porque o servo não sabe o que o seu mestre faz, mas o amigo sabe. Imaginem o que é vocês serem uma comunidade de serviço tão amorosa que vocês são os melhores amigos de Deus nesta cidade. E Deus olha para esta cidade e diz assim, eu tinha outras coisas planeadas, mas o pessoal lá, eles são daqui, irmão. Eu e eles, nós somos assim. O que eles pedem, eu tenho prazer em conceder. E se vocês pedirem esta cidade por herança a Deus, não é pelo nosso mérito, é pela nossa amizade com Deus. Imaginem Deus escolher dar-vos esta cidade por herança. Eu não sei se isto vos traz entusiasmo. Eu lembro que quando eu plantei a igreja lá em Lisboa, eu disse a um punhado de gente assim, eu disse, ouçam, eu não sei como é que vai correr, mas se vocês acreditarem naquilo que eu vos estou a dizer, se nós nos tornarmos amigos de Deus, nós podemos mudar esta nação. E ouçam, a igreja permanece, continua, tivemos um trajeto incrível,
E nós impactamos Portugal inteiro. E não há ninguém que possa negar isso. Um país inteiro nós criámos impacto naqueles... Porque um punhado de gente, 12 pessoas, acreditaram no que eu estava a dizer. Todos inexperientes, eu era o mais experiente, eles acreditaram. Portanto, acreditem naquilo que Deus pode fazer através da vossa liderança também. Então ele diz, eu vou contigo, Moisés. Mas no versículo 15 diz assim, então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco... Deus diz assim, eu vou contigo, Moisés. Mas Moisés diz, não, se tu não fores conosco, não nos faças sair daqui. Esta é a ideia de igreja. Deus pode ungir muito um homem ou uma família. Mas essa família vai dizer assim, eu sei que tu és conosco, comigo, mas eu quero que tu sejas conosco. E sabe o que é que Deus diz? O Senhor diz no versículo 14, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Ele diz, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. E no versículo 17 diz, ao que disse o Senhor a Moisés, eu farei isto também, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Ele não ia, Moisés diz, não, Senhor, vem. Ele diz, ok, eu vou contigo. Moisés diz, não venhas só comigo, vem com o povo. Deus diz, ok, eu vou com o povo. E eu, se estivesse lá, eu dizia, Moisés, são amigos e tal, mas... também já está bom. Mas sabem o que é entrar no favor de Deus? Ouçam com atenção isto. Entrar no favor de Deus é timing. E eu creio, no meu íntimo, que vocês estão num timing de entrar na carruagem do que Deus quer e já está a fazer. Esse é o timing. Por isso Moisés, ele percebe, eu estou no favor de Deus, eu vou aproveitar. E o que é que ele diz? Senhor, mostra-me a tua, quem se lembra? A tua glória. Moisés, ele percebe, eu estou no favor de Deus, Deus está a dizer amém a tudo. Então eu vou pedir. E ele diz, Senhor, mostra-me a tua glória. No versículo 18. E sabe o que é que Deus faz? Isto é uma revelação profunda. Ele pede, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus diz assim, talvez o versículo, bora lá para o 19. Vocês têm o 19 aí? Eu acho que eu não vos mandei, mas... porque é interessante, porque isto muda a nossa perspectiva. E eu estou a terminar. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha, quê? Deus fala assim, Moisés pede, Senhor, mostra-me a tua, quê? Glória. E Deus dá-nos uma lição profunda de teologia. Porque para Deus, a grande manifestação da glória dele não é calafrios nas costas, não é sinais e maravilhas, não é uma coisa, não é pó de ouro, dente de ouro, pena de anjo. A glória de Deus não é um louvorzão. A glória de Deus tem a ver com a sua bondade. Então, quando tu queres ver a glória de Deus, lembra-te da sua bondade. Quando tu estás no louvor a ouvir, a cantar uma música, se tu queres ser atingido pela glória de Deus, lembra-te da sua bondade. E tu vais ver a glória de Deus, porque tu vais começar a adorar a Deus pela bondade que Ele tem tido para contigo, desde o momento em que Ele te fez ganhar consciência que tu foste tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. De que Ele próprio resgatou, foi Ele próprio. Este Deus que é o grande Theantropos, o Deus homem. Ele próprio, foi Ele que te resgatou. Então, para ver a glória, não é fogo de artifício, não é efeitos especiais, é a lembrança da sua bondade para conosco. O Deus que é Deus o suficiente para nos salvar, mas é homem para compreender as nossas dores e as nossas enfermidades. E Ele compreende-nos, porque Ele foi homem para nos compreender. É Deus, Ele é homem o suficiente, ouçam, Ele é homem o suficiente para ter que nascer de Maria.
mas Deus o suficiente para ser o unigênito do Pai. Ele é homem o suficiente para chorar a morte de um amigo. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele chorou a morte do seu amigo. Mas Ele é Deus o suficiente para dizer: Lázaro, vem cá para fora. O Deus a quem nós servimos, Ele compreende-nos de tal forma que Ele é homem o suficiente que Ele dormiu cansado num barco no meio de uma tempestade, mas Deus o suficiente para se dizer para que essa tempestade se calasse. Esse é o Deus a quem nós servimos. O homem que morreu na cruz, mas Deus o suficiente para 3 dias depois ressuscitar. Aleluia! Deus a quem nós servimos. Então é a nossa lembrança da bondade. Então cada vez que haja qualquer problemática na tua vida, lembra-te da bondade. A bondade, é a bondade, é a bondade, é misericórdia, é a graça, como o Carlos diz tantas vezes, graça, não há como dizer hipergraça. Como é que é a graça hiper? A graça é tão hiper, é tão escandalosa. Não há como pegar na graça e diminuir e como ele estava a dizer, se chama um pregador da hipergraça, que seja. Se o escândalo da graça é tão grande, é uma coisa tão escandalosa, que nos lembra do lugar de onde nós fomos tirados e nós servimos a Deus porque nós nos lembramos quem nós verdadeiramente somos. Porque no trajeto há uma amnésia. E o que nós dizemos ao mundo lá fora, sabem o que é? Sabem o que é conversão? É lembrar as pessoas da vitória que já foi ganha. É dizer: olha, eu quero anunciar o vencedor. Eu quero que tu conheças o vencedor. Não, mas e se eu não for e tal, eu vou para o inferno. O que eu tenho para anunciar é uma batalha que foi feita, foi ganha, por amor a ti, tu és mais do que vencedor. Então a ideia de Moisés, para terminar, é a ideia da amizade com Deus. E quando nós percebemos a amizade que nós podemos ter com Deus, o nosso serviço é um serviço leve. E a igreja torna-se poderosa na revelação de que eu tenho um amigo e eu posso pedir a Ele. Ele não leva a mal as minhas petições. Ou como como é que ela estava aqui no início, como é que ela se chama? Como a Isa estava a dizer, de declarar. Nós declaramos a bondade de Deus. Nós declaramos os propósitos e as intenções de Deus para connosco, as nossas famílias e esta nação maravilhosa. Eu gostava que nós pudéssemos terminar, ficarmos todos de pé juntos. E eu gostava que nós pudéssemos declarar alguma coisa juntos também. Deixem-me contar só mais uma peripécia da minha filha e nós terminamos declarando a palavra de Deus. Todos os pais são um bocado de palhaços com os filhos e tem que ser, e é suposto ser assim. E eu lembro uma vez que eu estava no McDonald's e eu estava sentado num lugar e à minha frente estava a minha filha, mas ela era pequenina e era um banco assim corrido, portanto não dava para ver ela, quem estivesse do outro lado. E eu lembro que eu fazia caretas para ela e ela via-me, né? E ela já estava um bocado mais crescida. E as meninas, quando crescem e ficam assim, já meio adolescentes, elas não gostam de passar vergonha. Papi, para! E quanto mais ela dizia, para, mais eu fazia caretas, mais eu fazia palhaçada. Blá, blá, blá. Só que, eu não sei se já vos aconteceu isto, na linha onde a minha filha estava, atrás, estava uma moça jovem. Ela não via a Maria, só me via a mim. Então ela pensava que eu estava a flertar. Vocês usam essa flerte, né? Que eu estava-me a meter com ela, que eu estava a fazer caretas e ela olhava para mim e fazia. Ela dizia assim: pô, se para flertar é a coisa mais bizarra, eu nunca vi alguém fazer isso. E eu depois é que eu me apercebi e parei, né? E disse em voz alta: Maria, não tenhas vergonha do teu pai. Para ela perceber, para a moça perceber. Ai. Agora, sabem porquê? Ouçam com ouvidos de ouvir. Do que é que vale vocês terem alguém que está num espírito profético se vocês não têm um ouvido profético também? Então ouçam.
Sabem porquê que aquela moça achava ridículo o que eu estava a fazer? Porque ela não estava a ver a mesma coisa que eu estava a ver. Então há coisas na nossa vida que nós vamos acreditar porque nós estamos a ver, lá mais à frente. Os outros podem não compreender e vão até achar ridículo. Se o Carlos um dia daqui disser assim: eu tenho uma revelação de Deus que nós podemos mudar esta cidade. Quem não está a ver a mesma coisa que ele vai achar que é ridículo o que ele está a dizer, porque não estás a ver a mesma coisa. O desafio que eu gostava de deixar para vocês é o seguinte: atrevam-se a começar a ver o que Deus está a colocar no coração dos vossos pastores. Tentem perceber o que eles também estão a ver, porque aí o que é que acontece? Vão ser vocês todos os ridículos. Porque lá fora as pessoas vão pensar assim: o que é que aquele punhado de gente acha que pode fazer? Bom, tem aqui igreja, sei lá, qual é a igreja maior que tem aqui? Quantos membros tem? Assim por alto. 12 mil. Ah, não, tem igrejas aqui com 12 mil pessoas. O que é que um punhado de, sei lá, 200, 300 pessoas? Ah, come on. Mas é porque se calhar essas pessoas não estão a ver aquilo que vocês estão a começar a ver. Então, nesse espírito profético, eu gostava de declarar convosco uma palavra de que alguém foi ao céu e ele teve uma visão incrível. E ele escreveu sobre essa visão. Um homem chamado João. E ele descreve para nós o que é que ele viu. E eu gostava que nós pudéssemos declarar o que nós estamos a ver também espiritualmente, nós como igreja. Eu não sou desta igreja, mas eu faço parte desta igreja também. Não é? E eu gostava que vocês possam repetir depois de eu dizer. E diz assim: e olhei e vi a voz de muitos anjos. Vamos só parar. Ele viu a voz. Porque quem vê espiritualmente ouve o que Deus está a falar. Ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era incontável. Agora vejam, ele está a dizer: eu vi o que estava a acontecer. Anjos, criaturas, os anciãos, e não dava para contar, era uma multidão. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Eu ouvi também a toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado no trono. Não, vamos dizer com convicção: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém! Vamos aplaudir a Ele no nome de Jesus.